Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo, uma conversa aqui hoje com a minha amiga Gisele Dalben, multipesquisadora profissional, minha colega de trabalho no Centrinho. É um prazer ter você aqui, tá bom? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E vocês, lembrando, né, um oferecimento da Tal Chá. Então você vai tomar um chá aqui comigo hoje, Dental Brasil e Goela Padaria. Então, seja bem-vinda novamente, né? Hoje num outro formato, né? Mas com a mesma intenção de tentar ajudar nossos pacientes aí de fora, ou os nossos seguidores aqui do canal, que é um novo formato, né? A gente gravou aquela vez para uma outra plataforma, e hoje acho que também a ideia é sempre tentar ajudar quem é de fora, quem precisa da informação, e não dá para começar sem a odontopediatria, É, né? Tudo começa, ou melhor, tudo começa na odontopediatria. Você sabe muito melhor do que eu sobre isso, a importância que tem dos cuidados dos primeiros dentinhos ali, às vezes até sem dente, né? Eles já começam a dar acho que a pediatria já começa a atuação. Então, por isso que é muito importante sua presença aqui. Eu agradeço o seu tempo, sei que ele é muito corrido, tá obrigada. bom? E é isso, Gida. A gente falou da outra vez, eu lembro de cuidados de paciente com fissura, algumas coisas assim. Mudou alguma coisa de lá pra cá? Não lembro quanto tempo faz que a gente gravou. Uns 2 Uns anos, eu dois acho. anos, né? É. Você acha que mudou alguma coisa de lá pra cá? Olha, eu acho que não, porque o básico do que a gente faz, a gente continua fazendo. As crianças continuam, infelizmente, tendo cárie. O bom e velho básico, O né? bom e velho básico. É, É. tem tido muita discussão hoje em dia na mídia sobre remoção parcial de cárie, sobre a Hall Technique, que é uma técnica que veio do Reino Unido, né? Mas a gente, no Centrinho, a gente costuma ser um pouco mais radical em relação a terapias novas que a gente não tem certeza de como Sim. vão funcionar, né? Isso aí até talvez um pouco mais para Até ter mais profissionais, embasamento, você fala, até ter né? mais embasamento, né? Então, o paciente que eu trato cárie, ele vai fazer uma cirurgia depois, reparadora. Vai estar com o lábio com ponto, vai estar com o palato suturado. Então, a gente não faz procedimentos que a gente prevê que possa ter necessidade de Ou que reintervenção não em elimine, curto prazo. ou que não elimine o problema, na verdade. Isso, ou que deixe foco de infecção, né? Então, assim, o que tem tido de discussão odontológica é mais essa questão de remoção parcial de cárie que a gente realmente não faz. Agora, em relação aos cuidados, as coisas né, continuam Continua. As dificuldades iguais. são as São mesmas, as né? E mesmas. sabe que isso é a maior dificuldade, ao mesmo tempo, é o nosso, vamos falar assim, banho de água fria, às vezes, quando a gente pede uma cirurgia, né, o paciente demora um tempinho para agendar, poder voltar para operar, e quando ele vem, assim, vou falar bobeou, vai, para não falar que descuidou, mas bobeou e aparece com a cara, um dente perdido, isso atrasa a cirurgia, ou às vezes tira o paciente de condição. Uhum. É muito chato isso, né? Tanto para família que às vezes se programou para vir para fazer a cirurgia, e ao mesmo tempo para o cirurgião que fala assim: ah, não vou pôr em risco tudo por causa de uma intercorrência que teve numa cirurgia que é eletiva, né? É, Então os cuidados básicos, né, vamos falar assim, são muito importantes. sim, São, é o básico bem feito de sempre. então os cuidados básicos às vezes criam problemas muito grandes no para o paciente, né? Uhum. E a gente sabe que a prevenção cada vez é mais difícil, né? Acho que o tipo das dietas que a gente tem hoje, o tipo de cuidado assim, que as famílias precisam ter com as crianças, quando você acha que deve começar a procurar um odontopediatra, assim, para os pais, assim, uma dica no geral? Desde sempre, nasceu, já vai? Tem uma data melhor? A nossa ideia é essa, nasceu já vai. É, É. Mas assim, a gente sabe como é a rotina de uma família com um bebê recém-nascido. Eu tive é, bebês, você já teve já. também. A gente sabe como que funciona, né? Mas minimamente, logo após a erupção do primeiro dente. Seria, pelo menos nessa idade, Pelo começar. menos nessa idade. Os pacientes com fissura que a gente acompanha, a gente tem o privilégio, a oportunidade de acompanhar desde antes da erupção do primeiro dente, né? Então, as principais dificuldades que a gente ouve, os pais comentando, são assim: ai, vocês orientaram a limpar a boca, mas ele chora. Toda Então, vez que vai fazer, né? toda vez que vai fazer, aí o que que a gente fala? A criança chora para trocar fralda, o bebê chora para trocar fralda, você não deixa de trocar fralda. Chora quando tem fome. Chora quando tem fome, não, ele chora para tomar banho e você não deixa de dar banho, né? Então não é porque chora para fazer higiene da boca que vai deixar de fazer higiene da boca. O que a gente considera muito importante nesse começo, né? Até outra coisa que andou sendo debatida, né, nas redes esses tempos atrás é que alguns profissionais estavam preconizando não higienizar a boca da criança que fosse amamentada no peito, com a ideia de que assim fica uma crosta de leite materno na boca e que essa crosta de leite materno teria anticorpos. A gente não é muito partidário
dessa ideia, né? Por 2 motivos. O anticorpo que a criança ingeriu do leite que já foi parar no estômago já é o que Já é ela o suficiente. vai absorver, né? E a prevenção não é só a questão de limpar a boca, né? De manter a boca limpa pro dente que tá lá ou pro dente que vai nascer. É muito sobre estabelecimento de hábitos, né? Porque daí, quando começar a precisar da escovação, é mais difícil, né? Isso, de você, né, colocar. É a mesma coisa, Mas tem por um nome que vocês falam exemplo, na pediatria que é condicionamento, né? condicionamento, Porque o condicionamento a gente faz para a criança acostumar com o tratamento odontológico, né? Mas é muito mais fácil você pegar uma criança que já é já acostumada. Tudo que é hábito na vida da pessoa é muito mais fácil do que uma coisa que é novidade. Isso a vida Não, inteira, né? Mas principalmente para criança. isso na odontopediatria, a gente sabe que funciona, né? Porque às vezes no primeiro contato o paciente senta, deita na cadeira, a cadeira baixa, e às vezes não faz nada praticamente, né? É. Liga a luz. Então, o condicionamento, isso faz parte do aprendizado, né? E a gente faz a Para simulação. acostumar, Isso, a simulação. E aí, às vezes, a gente vai fazer profilaxia. Quando ainda não dá para fazer com contra-ângulo e com escova, a gente Com faz motorzinho, com escova né? de dente mesmo, normal. Só para ter fazer algum procedimento, né? Isso, e a criança associar a cadeira com o cuidado Porque a maioria de vocês não lembram, né? Porque vocês já são grandes, quase ninguém lembra de passar pelo odontopediatra nessa fase inicial, né? Inicial, ninguém lembra. Ninguém lembra, não tem memória Não. disso, né? É. Só os pais que sabem que levaram, né? Sim. E se você é um adulto que não liga de ir no dentista, provavelmente você foi bem condicionado quando criança, né? Hoje a gente vê muito menos adulto com trauma de dentista do que a gente via antigamente, que é graças Com ao certeza. bom cuidado odontológico na infância. E você já né? escutou uma coisa que é horrível? Por exemplo, pra gente profissional, o paciente que chega e olha pra você, nunca te viu. Fala, odeio dentista. Daí eu falo assim, nunca te fiz nada, pô. E é engraçado que até fora do ambiente odontológico a gente escuta isso, né? Né? Você fala, você vai num banco preencher Muito um prazer, sou cadastro. dentista. Nossa, não gosto de dentista. Isso. Falo, nunca te fiz nada. É bem isso mesmo. Deve estar entre as top 10 profissões mais odiadas. Assim. E daí você imagina alguém que recebe paciente para indicação de extrair dente todo dia. Como o amor é maior. É maior ainda. Eu falo assim, ó, eu sei fazer o dente sair, mas não faço o dente nascer em ninguém. Então, a culpa nunca é minha. Eu sou a solução. A gente fala isso em relação à cárie também, né? Porque é lógico, quando a gente tira uma criança de condição para fazer a cirurgia, ou a gente adia essa cirurgia por causa de cárie, nenhuma família gosta. Não. Né? Nenhuma família fica feliz, porque eles vieram com uma expectativa de Aí você fazer pensa, uma cirurgia. família às vezes, sei lá, deixa o irmão na casa da avó, tira férias, depende de atestado, alguém para cobrir o serviço, ou às vezes não trabalha para estar aqui, né? Isso. Tem tudo isso também. E a dificuldade, às vezes, porque no hospital entende tudo, né? Assim, de todas as condições. Gente que conta com ajuda para estar aqui, gente que para a vida para estar aqui. Então, o não fazer, vir até a porta, assim, não entrar nunca é legal. E, assim, é a pior notícia para dar. E a gente nunca manda embora sem o tratamento. A gente sempre oferece, olha, se tiver disponibilidade de ficar, a gente encaixa, já faz o tratamento de cárie dessa vinda, né? Mas o que é difícil, às vezes, a gente fala assim, a gente só é o portador da má notícia, mas não foi a gente que pôs a cárie lá. Inclusive, a gente tentou fazer, né, o acompanhamento preventivo antes, né, oferecendo as instruções, mas a gente sabe que estabelecimento de hábitos é uma coisa difícil. Então, se não cria o hábito de escovar, vai ser difícil na criança mais velha. Se não cria o hábito de não comer açúcar, também vai ser difícil tirar esse açúcar da criança depois, né? Então, tanto que hoje existe o conceito do bebê zero açúcar, né? Que é você não oferecer, não apresentar açúcar para uma criança de pelo menos até 2 anos de idade, porque é muito mais fácil você manter essa criança sem doce depois se ela não foi apresentada quando ela estava desenvolvendo o paladar, né? E você sabe que isso eu vi em casa, por exemplo. Eu lembro certinho, eu andava de bicicleta sempre de sábado e tomava uma coca quando chegava em casa. Assim, era um costume que hoje eu nem tomo mais. Mas daí um dia eu tomei e minha filha experimentou. Acho que ela devia ter uns 3 anos, eu acho. Nunca mais parou. Meu menino nunca tomou. Até hoje ele tá com 9, no dia de hoje, ele não toma refrigerante. Porque nunca teve o contato. E já tentei falar, experimenta, pelo menos, põe na boca, ele põe e não gosta, não tem que faz descer. Os meus filhos estão Ele come doce, mas fala a questão do refrigerante. Então, os meus filhos estão com 15 e quase 10. Eles também não tomam, porque não foram apresentados cedo. Quando eu deixei experimentar, acharam uma coisa esquisita, falaram que ardia a boca,
né? E por outro lado, você vê, eu já atendi bebê de 2 anos. Que já tomava. Não, é assim, o avô super, né, uma pessoa humilde, não tinha Bem noção, intencionado também, bem né? intencionado, não estava com a noção de que estava fazendo mal, né, lógico, para criança, mas ele estava me contando de como ele tinha adaptado um bico de mamadeira para caber direto na PET de refrigerante, para Achando dar que era uma coisa boa, para né? criança, achando que era uma coisa, né, interessante. Aí a gente explicar toda a situação, né? Mas a questão do açúcar, o que a gente fala para os pais? Olha, ninguém aqui é carrasco de falar que você vai ter um filho, Que você não vai ter contato que nunca, né? não vai oferecer um docinho. Que pai que não gosta de agradar, né? E o Brasil, ele é um país muito afetuoso no sentido de ficar oferecendo comida, né? Não. Doce. No Brasil, o açúcar, ele é Toda casa, relacionado com afeto, né? você vê toda casa que você vai visitar, a primeira coisa é não quer comer um bolinho, não quer uma Isso, bolacha, tomar um café. A gente é assim, né? é lógico. Mas aí a gente fala para os pais, ninguém vai ser carrasco de falar que seu filho não vai comer doce, mas a gente fala, associa o doce com a sobremesa. Porque você sabe que depois do almoço, vai escovar os dentes, né? Geralmente se escova Sim. os dentes. Mudou um pouco na pandemia, porque as crianças também associam um pouco escovar os dentes e tomar banho e pentear o cabelo com sair de casa. Então a gente escutava muito dos pais, né? Ah, e não tá escovando o dente porque como não tá indo para a escola? Assim, mas o que tem a ver ir para a escola com escovar os Não, dentes? tá em casa, né? Né? Tá se alimentando. Mas aí ficava aquilo o dia inteiro. Então, o que a gente fala? Não vai escovar os dentes 10 vezes por dia, então não vai oferecer doce 10 vezes por dia também, né? É. Então, a gente fala, associa o doce com uma sobremesa, né? Então, quer oferecer uma bala? Oferece a bala depois do almoço, come lá 1, 2 balinhas e depois já escova Mas não deixar os o tempo inteiro à dentes. vontade, Isso, né? o problema é a frequência É a mesmo. vontade ali, né? É. Que, e a grosso modo é o que acontece com quem fuma, né? Assim, a questão da escovação, porque se você fuma a cada 20 minutos, você não vai escovar o dente a cada 20 minutos e não Não. consegue manter uma higiene adequada, né? Sim. E eu falo, e o paciente com fissura, a gente sabe que tem mais variações, né, da questão da orientação, por questão de, às vezes tem dente a mais, né, a dificuldade ali das primeiras amamentações ali, logo depois da cirurgia, então esse cuidado acaba sendo um pouco mais intenso ali para os pais no comecinho, né? E um pouco mais difícil, né? Até a Smile Train, né? Que, para quem não conhece, é a ONG que ajuda, que né? ajuda, né? Que patrocina uma parte das cirurgias, né? No mundo inteiro. Eles desenvolveram um material instrucional que a gente ajudou a traduzir para o português para poder ser divulgado aqui no Brasil. E eles têm uma abordagem que eles colocam nesse material que eles chamam em inglês de lift the lip, né? Que ao traduzindo é levantar o Levanta o lábio. lábio. Porque Olhar, seria para olhar. porque a criança que tem a fissura de lábio, na região da fissura, aquele tecido ele é mais fibroso. O lábio tem uma mobilidade prejudicada. Sim. Então, se os pais não erguem o lábio, a escova não vai alcançar o dente que é na área da fissura. Então, Entendi. a gente vê em todos os trabalhos, já fizemos inúmeros trabalhos de prevalência de cárie ao longo dos anos. Em dente na área da fissura. A gente faz da boca inteira, mas a gente costuma comparar. E é sempre dente superior no paciente com fissura tem mais cárie que dente inferior. O dente do lado dos dentes todos do lado fissurado tem mais cárie do lado não fissurado. E o dente campeão de prevalência de cárie é o incisivo lateral da área da fissura. Então, quer dizer, aquela região ali é mais difícil de limpar. É mais difícil, né? Uma por causa da questão da fibrose do lábio e outra que muitas vezes esse dente ele vai romper no palato, ele vai romper no fundo de suco, aqui no fundo da gengiva. Quando fica assim, se não levantar para ver, não consegue. Não consegue higienizar. E precisa ter também instrumental, né? Vamos dizer, material adequado para fazer essa higiene. Com uma escova grande, os pais não vão conseguir alcançar. E até uma criança um pouco mais velha que já faz a própria higiene bucal, o dente na área da fissura, muitas vezes a gente pede ajuda para os pais, para darem uma forcinha pelo menos uma vez por dia, né? Então a gente indica muito a escova Unitufo, que para quem não conhece é uma escova que tem só um tufinho de cerda e ela é muito boa, né? É muito pequenininha. Então esses dentes que são fora de posição ela alcança bem. E eu já he encontrado até em mercado, né, Gi? É muito mais fácil hoje de encontrar um Unitufo do que antigamente, né? E se os pais realmente não encontrarem ou não tiverem condição, o que a gente orienta é, em vez de estar com a escova de dentes deitada, colocar a escova em pé e angulada. Só a pontinha. A pontinha. Só a pontinha da escova para escovar esses dentes também. Pra poder ter acesso. Né? Hoje o acesso está muito melhor para produtos de higiene bucal, né? Porque, por exemplo, forquilha, né? De fio dental. Era uma coisa que antigamente você não conseguia achar em lugar nenhum. Hoje, existe em farmácia, eu já vi em lojas de 99 o pacote, né? De forquilha. A forquilha é uma coisa que ajuda muito criança. Muito. Na questão do fio dental, porque
A criança não gosta, via de regra, De pegar o fio. de pegar o fio e colocar a mão dentro da própria boca. Chega a ser uma coisa engraçada. A criança fala, mas vai molhar minha mão de baba. A gente fala, mas a baba é sua, qual é o problema? Não Né? faz. Mas assim, tem a questão da coordenação motora, tem a questão desse bloqueio que as crianças não gostam mesmo de ficar, né? Pode pôr a mão na Mas boca você vê, para uma por série de exemplo, coisas, menos para passar fio Meu dental. menino, ou ele pede, ou ele usa forquilha. Isso. Mas ele não pega o fio na mão. Para passar Eu e nunca perguntei colocar. por quê, mas ele fala que prefere a forquilha. É que tá bom, vai. Por eu ser dentista, eu vejo as coisas e levo pra casa, né? Aham. Mas eu vejo que quando ele quer o fio, às vezes, ou enroscou alguma coisa que ele não tirou, ele pede pra eu passar. Mas se não, ele pega a forquilha e ele passa lá. Não, a criança sempre vai na forquilha. Ela é infinitamente mais fácil mesmo, né? De usar. E a criança demora para ter uma coordenação motora adequada, né? Para isso. Mas assim, o que a gente vê é que as crianças relatam muito um pouco de nojinho, sabe? E não de tem tocar. como passar fio dental ou fio, né, convencional sem colocar a mão, né? Não dá, pra como Dentro. vai chegar lá no molar. Não, mas é engraçado que as crianças passam assim de um lado para o outro e tentam passar 2 dentes ao mesmo tempo, né? Mas Que também não ajuda, né? não ajuda nada, mas a forquilha hoje ela é muito mais fácil de encontrar. Lógico, para um paciente com aparelho ortodôntico fixo ela não serve, né? Mas para criança mesmo pequena, ela é um Dentadura auxílio tecido muito ali é boa. muito legal, Isso, né? é um auxílio muito valioso que a gente tem. E daí, acaba... A odontopediatria, ela é importante nesse comecinho, na orientação e tudo, mas eu sei que tem paciente que não quer sair da odontopediatria, né? Temos. Que acostuma tanto a tratar que eu vejo que quem, assim, falo, em consultório privado trata, é que lógico, no hospital você chega uma hora, não é mais e não tem que fazer, né? Senão ninguém sai dali, né? Mas eu vejo que no consultório privado, quem é odontopediatra acaba tendo que atender adulto para limpeza, alguma restauração, porque o paciente cresceu ali com ele e não quer sair, né? E eu não tenho consultório particular, mas eu escuto bastante, assim, de colegas, ex-alunas, né? De situação assim, situação assim, e não só. Os pais que levam a criança gostam tanto do tipo de assistência que a criança tem, que até os pais para uma profilaxia perguntam, mas você não atende adulto? Só eu. Viram? Porque vê o jeitinho, né? Vê a paciência, né? Que o profissional tem. Sim, é diferente, no né? trato. Porque eu acho assim, ó, que a odontopediatria é muita vocação. É muita vocação, assim. Você não faz aquilo de todo dia ter a paciência com a criança, com o filho dos outros, né? E se não tiver um pouquinho de vocação, sabe? Não dá. A área da saúde, de maneira geral, precisa de vocação. Não dá para você cuidar de um ser humano, né? Mas eu falo assim, se a pessoa não gosta de atender criança, não vai conseguir estar ali todo dia, né? Não dá. Tem como enganar, né? Não dá. Eu falo que a odontopediatria, ela tem uma né? A gente que trabalha com curso de especialização, eu falo que a seleção já acontece antes da prova. Porque a pessoa que vai fazer odontopediatria, ela tem que gostar. Ela tem que ter coração para aquilo, ela tem que ter... E assim... Não é só a paciência, porque tem momentos que precisa ser firme também. Sim. Né? Não é tudo fantasia lá. Não, porque tem uma hora que você precisa colocar o limite na criança e a gente vê que essa é uma grande dificuldade do odontopediatra que está no início de carreira, que está no curso. Porque a pessoa já escolheu odontopediatria porque adora criança. Aí chega lá e ela fala, eu vou ter que ficar brava com a criança. Tudo menos isso, né? Tudo menos isso. A gente fala assim, não, mas faz parte. Do mesmo jeito que a gente como pais... Né? Você tem que colocar limite, a gente dentro do consultório também tem que colocar limite. É igual vocês acharam que a gente gosta de extrair dente de alguém, né? Mas é tudo parte do pacote. Porque precisa, é lógico. Né? Tudo parte do pacote. E você pacote. sabe uma coisa que eu tenho visto no mercado? Eu sei que você não tem consultório, mas você acompanha o que acontece pelos alunos, né? É cada vez mais raro o odontopediatra, né? Assim, raro, assim, a pessoa querer fazer só odontopediatria. Porque eu vejo, assim, uma questão que as pessoas... Não valorizam tanto o condicionamento, sabe? Porque eu falo assim, às vezes, vou fazer uma restauração de 10 minutos, às vezes. Mas para você conseguir atender esses 10 minutos, sei lá, às vezes precisa de 4, 5 condicionamentos. Sessões de condicionamento nessa criança. Só que isso é muito importante, né? Que é o que, por exemplo, se um paciente vai lá, chega para mim, nunca tirou um dente, nunca tomou uma anestesia, eu não vou tentar nunca tirar esse dente a primeira vez sem conversar primeiro, né? Então, eu acho que essa conversa é importante para a vida inteira do paciente, mas é difícil a gente conseguir valorizar ou vender isso de forma valorizada pro
pros pais, né, gente? É muito difícil isso, e é muito difícil também de convencer da necessidade de controles regulares. Porque isso é no Brasil de maneira geral, acho que em Sim. outros países também. As pessoas não têm uma abordagem preventiva. Ninguém é orientado a procurar um dentista para ver se está tudo bem ou para fazer uma profilaxia para manter tudo bem. A maior parte das pessoas procura serviços de saúde só quando já está com algum problema, né? É muito difícil você ter a pessoa que leva a criança, né? Ou até o adulto que vai num profissional de saúde para uma abordagem preventiva, Né? né? E que é o foco principal da Odontopediatria. odontopediatria. E muitas vezes alunas nossas acabam fazendo muitas vezes curso de orto preventiva, porque acaba sendo um nicho de mercado a mais. Próximo, né? E os pais muitas vezes querem continuar com o mesmo profissional Ah, e quando essa tudo bem, criança né? fica mais velha, né? E até aí tudo bem, né? Mas é um casamento bem É. frequente, assim, é odontopediatria e Tem a ortodontia. ortodontia. É. Mas você vê uma coisa, né, de prevenção. Uma coisa que eu não sabia aconteceu na minha filha e depois do meu filho. Quando eu atendi uma filha de uma oftalmo aqui da cidade, e ela falou assim: quantos anos seus filhos estão? Tal, e na época foi só a Júlia. Daí, eu falei, mas por quê? Não, mas ela enxerga bem. Não, mas é bom ir no oftalmo para ver se tá tudo bem com a visão. E ela usou óculos, que ela tinha um grau diferente de um olho, usou um tempo, corrigiu, não usa mais. Aham. E ela falou assim: não usa na hora certa, depois não corrige. É. Não, Bom, corrige assim, vai usar óculos depois, né? é. E uma informação que eu não tinha até ela me falar isso aquele dia, e não é todo mundo que às vezes sabe. Sim, é lógico, a prevenção sempre é o melhor de tudo. Sim. Mas nesse caso é uma coisa que eu não sabia. Então acho que muita gente também não sabe da questão da escovação. É. Por mais básico que seja. Com certeza, né? Que nem você não sabia sendo profissional de saúde, É. né? Eu só depois que tive filhos que soube que hoje é uma conduta comum pedir um ecocardiograma para criança até os 5 anos de idade, para detectar forame oval patente, né? Ou algumas outras questões cardiológicas que podem eventualmente dar Dá problema algum sinal, na né? vida adulta, né? E que pode, às vezes, ser diagnosticado quando é criança, né? Meus filhos foram no oftalmo, fizeram ecocardiograma, fizeram tudo. Mas, assim, eu acho que a gente é uma parcela, vamos dizer, privilegiada da população, Sim. uma porque a gente tem acesso e outra que a gente tem informação, É. né? Porque Brasil afora, o que a gente dificilmente passa uma semana sem explicar para alguma família que antibiótico não dá cárie. Que é uma informação que, teoricamente, já era para ser de domínio Público, assim, né? público, né? Que antibiótico não causa cárie, né? Mas você vê até a gente discutindo esse assunto outro dia, porque toda semana a gente tem alguém, não, Quer argumentar com alguém, né? não come doce, escova o dente o dia inteiro e a boca cheia de cárie. A gente fala, não, alguma coisa Tá acontecendo. furando aí, né? Eu procuro até tentar ver uma dieta, assim, fazer tipo um questionáriozinho. Não tenho nada, um protocolo, mas assim, olha, toma suco de caixinha. Come pão, né? Porque às vezes não é o açúcar adicionado ali, né? Mas a gente escuta, ó, não come açúcar, tá? Aqui que vai na mamadeira, vai mucilon e Nescau. Então, Tem açúcar come junto, né? açúcar, né? Mas a questão do antibiótico, eu imagino que seja lá da década de 60, 70, que quando as crianças tomavam tetraciclina na primeira infância, os dentes permanentes eram afetados por essa tetraciclina e nasciam manchados. Eu imagino que a lenda do antibiótico Começou causador aí. de cárie começou... Que não era nem uma cárie, né? Não é um defeito de esmalte, né? É. Um defeito na formação do dente não é cárie, mas eu acho que isso criou vamos dizer, uma lenda urbana de que o antibiótico causa cárie que se perpetuou, né? Ó, mas você vê, isso aí na minha área também acontece no sentido de ortognática não amarra a boca, assim, não fecha a boca desde 94, 5, assim, deve ter 30 anos. 30 anos. E até hoje, às vezes, chega paciente que fala, eu vou ter que fazer a cirurgia, mas eu vou ficar com a boca amarrada. Eu falo, não fica mais, já tem muito tempo. E até hoje ainda se acha. Vai falar, de onde que escutou isso, né? Porque a gente não fala. O ortodontista que indicou, tenho certeza que não falou. E poucas pessoas até hoje presenciaram isso, né? Porque 30 anos depois daquilo lá, muitos nem estão mais trabalhando que faziam isso, né? Sim, o pessoal já aposentou. Já aposentou, né? então, e continua se falando que isso era uma coisa que acontecia. E é difícil pra gente também, né? Difícil, Muito. né? Porque você tem que tirar uma crença que já tá tão arraigada às vezes, né? E às vezes ela fala assim, falei sim, mas ela não sabe de nada, eu tenho certeza que dá cara. Só pra parar a conversa. Tipo, eu não vou discutir com ela é doutora, né? Não, mas agora que
já tô mais velha, você sabe que eu percebo uma certa diferença, porque eu percebo isso com as alunas, ainda quando eu era aluna, né? Quando eu era jovenzinha, Também se passava eu isso. percebia, porque daí os pais olham na sua cara quando você é jovem e assim, tá começando a vida agora, imagina, Sabe de não nada. sabe de nada, né? Não, acontece sim. Você passou isso muito no hospital quando você começou? Por ser jovem, às vezes não ter confiança? Olha, eu passei isso não só no hospital, como na graduação, porque eu entrei na graduação com 17, É. né? Com 19 eu já estava fazendo todas as clínicas, eu já estava fazendo clínica de dentística, prótese, cirurgia. Eu entrei com 17 também, eu senti bastante isso. Porque daí todo mundo te olha e acha que você é um bebê, É. né? Já teve uma vez quando eu era aluna de especialização, que a hora que eu ia começar um tratamento, e eu fui ficar, né, fazer controle de voz, ficar firme com uma criança que estava tendo a conduta inadequada. Na e graduação isso, não? Não, isso na especialização, né? E aí os pais pediram para falar com a minha chefe. Porque acharam que estava errado, né? Tava forçando muito. Que estava forçando muito. Aí a hora que a chefe foi, falou, não, é isso mesmo, né? A conduta é essa. Né? Eu tive um caso engraçado na graduação que falou assim, aquelas mentiras que a gente conta de vez em quando. Eu tinha um paciente de prótese de 80 e poucos anos. E todo dia ele chegava na clínica, me media de cima e embaixo, falava, quantos anos você tem mesmo? Mas era toda semana. A mesma pergunta. Toda semana ele perguntava quantos anos eu tinha. E aí, a primeira vez que ele fez essa pergunta, eu percebi que ele estava inseguro. Porque eu tinha a cara cheia de acne ainda, cara de moleca mesmo, né? Aí eu tinha 19, mas eu falei para ele, eu tenho 22. Eu falei, deixa eu ficar um pouco, porque se eu falar 19, esse homem vai ficar muito nervoso, você vai ficar hipertenso aqui. É que 19 e 22 para quem tem 80 é a mesma coisa, né? Mas assim, pelo menos sai da zona do até 20, né? Se tivesse 40, você ainda era nova pra ele. Ainda era nova, mas ele não ia acreditar que eu tinha 40 na época. Eu sei que eu joguei o 22. Só que toda semana ele me perguntava. Você tinha que lembrar que tinha mentido 22. Que eu tinha mentido, que eu tinha 22 anos. Mas achei que se eu falasse pro homem que eu tinha 19, tava fazendo... Por isso, mentira, tem perna. Por isso que a mãe fala que não pode mentir, né? Mas eu falei, eu vou fazer isso porque esse homem ficava muito nervoso, assim, sabe? Não tava levando a gente muito a sério. E eu vejo hoje que os pais só acreditam, às vezes, em coisas que as nossas alunas falam quando a gente vai lá em dó e fala a mesma coisa. E eu tento, assim, uma coisa... Eu não gosto, isso eu falo para os alunos, que eles falam por cima da gente, por exemplo, estou falando uma coisa que eles já sabem, às vezes naquele negócio de estar informado, você está conversando com o paciente aqui, eles vêm e atravessam, porque eles aprenderam aquilo e querem usar, né? Então eu não gosto que faça isso, e ao mesmo tempo, quando eles estão falando, eu também não gosto de atravessar. Não, faltou isso, porque daí você tira... Você tira... Não, tá atendendo, deixa eu atender. E tira até a segurança, né? Se falou errado, tudo bem, eu vou corrigir depois ali, não deixou acontecer nada errado. Mas tem que ficar de olho, se tá falando, deixa falar. Deixa falar do jeito do aluno, e para poder não tirar a confiança do paciente. Né? E isso em odontopediatria é uma coisa muito séria, porque a criança, né, até uma certa faixa etária, a criança ela não é multitarefa. Ela não vai conseguir prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo tempo. Então, se você tem uma pessoa falando, outra pessoa falando e outra pessoa falando... É um que vai ganhar ali. É um que vai ter atenção. Isso vai confundir a cabeça da criança no sentido de colaboração. Então, isso em odontopediatria já é bem estabelecido, né? Geralmente é o operador que conversa o resto só auxilia. O resto tá lá para dar apoio. Mas quem vai falar com a criança, se dirigir à criança... O protocolo é esse para dar certo. Né? Eventualmente, a gente até pede para os pais que também não repitam as nossas instruções. Né? Não precisa reforçar. Não precisa reforçar. Se estiver funcionando, para a criança não ficar confusa, sem saber em quem que ela presta. Não era para estar comendo isso aqui na sua frente, né? Não tem problema nenhum, eu como bala também. Desde que escove os dentes depois, tá tudo certo. Eu vou escovar o dente. Eu adoro o Mentos. Mas esse aqui, ó. Não, esse é o melhor. No cinema é uma delícia. Um por cinema, um por filme. E daí, voltando para os pacientes com fissura, a questão do acompanhamento. A gente falou de começar aí, quando começar a nascer os dentinhos, mas aprender a escovar, a limpar desde cedo já, né? Porque eu acho que no comecinho tem uma importância muito grande da pediatria, da enfermagem ali para amamentação e da fono também para ajudar algumas coisas. O ideal, eu acho que seria... para os pais que tiverem essa condição de ter essa oportunidade de receber o bebê em casa com fissura, poder ter uma conversa com esses 3 profissionais, Sim. que acho que cada um vai somar um pouquinho,
Se pudesse ser os três, não seria perfeito, né? Mas nem sempre isso vai ser. Mas falar com a fono, com a enfermagem, com o odontopediatra é muito bom para os pais, para ajudar os pais a terem confiança da amamentação, da limpeza e depois de aprender os exercícios ali para poder. Lógico que com o bebê não vai fazer fono, mas a fono ajuda muito na articulação, né? Ah, ajuda muito. E a fono ajuda também a criança na questão da alimentação, porque a gente sabe que nem toda criança com fissura vai mamar no peito, né? Principalmente as que têm fissura de palato não conseguem mamar no peito porque não consegue fazer a pressão negativa, né? E às vezes isso é mais um fator de angústia para os pais, porque hoje em dia os benefícios do aleitamento materno eles são muito difundidos, então a gente vê cada vez mais mães que querem se dedicar a amamentar no peito. Eu acho que é um sonho da mulher. Sim. Não é? Amamentar. E aí, amamentar. quando, vamos dizer que é uma frustração em cima de uma outra, né, frustração. De não conseguir, né? Isso, já teve diagnóstico da fissura, a hora que aprende a lidar com o diagnóstico da fissura, tem que lidar com a impossibilidade, muitas vezes, né, de amamentar no peito. Mas eu tenho visto que, assim, antigamente, a criança com fissura já era considerada inerentemente inapta para o aleitamento materno. Hoje existe uma tentativa. E você nunca sabe qual é a criança que vai estar naquela porcentagem que consegue. Isso independente da fissura, mamar. do tipo da fissura, né? Não quer dizer que. Não, a criança com a fissura de lábio isolada, ela vai ter mais facilidade para mamar. Mas a gente já viu criança com fissura lábio-palatina completa, mamando no peito. Então, varia muito de criança para criança. Porque num protocolo geral, quem não tem costume, né, e vocês já podem ter passado por isso, com algum bebê, se nasce, passa a sonda e é assim que vai. Isso. Não tenta. Só que a gente sabe que o não tentar também não faz a musculatura ser estimulada. E a gente não sabe se. Porque a sonda é uma garantia. Mas só vai saber se consegue mesmo se tentar. Isso. Né? E daí aqui eu acho que duas conversas para lembrar aqui de vocês verem na sequência seria com a fono Melissa Antonelli e com a enfermeira Isabel Lisboa, que elas falaram bastante dessa parte também do básico, de como amamentar, a posição que senta, até para evitar como o deixar o bebê. tem uma série de instruções, né? Então, bastante coisa assim. Se vocês puderem, volta nessas duas conversas quando terminar aqui, para poder ver que foi muito rico. E eu pensei nessa sequência assim, né? Não que cada um tinha uma ordem, porque eu acho que não tem essa ordem de preferência. Foi ordem de agenda de cada um, só que foi acontecendo. Mas porque eu acho que é importante essa tríade ali da fono, enfermagem e odontopediatria para os primeiros cuidados. Não tem. São os cuidados iniciais. Não tem como fugir disso daí. Mas por que os três no começo? Porque cada um vai ensinar uma parte. Isso. Dos cuidados básicos ali. E tem a básicos questão da nutrição também, né? Porque o bebê, os pais sabem que ele precisa né, ganhar um peso, ele precisa ter um peso mínimo para poder fazer a queiloplastia, um peso mínimo para fazer a palatoplastia. E o jeito mais fácil, mais conhecido, né, da criança ganhar peso é açúcar. Né? Só que a nutrição tem uma série de compostos que são, né, hipercalóricos, que podem ser colocados utilizado ali, que não são açúcar e que não vão ensinar a criança a desenvolver, né, esse paladar pro doce. Então a nutrição também tem um papel importante, né, nesse sentido de ensinar para os pais como que essa criança tem condição de ganhar peso sem necessariamente estar colocando uma overdose de açúcar nessa idade. Porque a gente sabe falar antes, não, mas a pressa de fazer a primeira cirurgia, do bebê estar bem para poder operar, de poder. Porque quando o paciente nasce, é normal, os pais querem ir resolvendo as coisas que tem que ser feita de cirurgia, de tratamento, para tentar fazer essa criança não sair, vamos falar assim, de realizar os procedimentos na época ideal, né? Os pais ficam viram um motivo de vida a mais, né, para naquela criança. Então isso é legal, mas essas frustrações são ruins, né? Então a gente tem que tentar ser o que ajuda as coisas acontecerem, né, Gi? Isso, do melhor jeito possível. Do melhor jeito possível. O que a gente vê? A criança, quando vem para queiloplastia, ela passa na nossa clínica de bebê. E a grande maioria que vem para queiloplastia é desdentada, né? São bebês de 3, 4 meses. Na teoria, não é para ter dente nenhum, né? Às vezes acontece, né? Tem criança precoce, tem criança com dentes neonatais, né? É muito comum em criança com fissura que dente antes dos dentes de leite, né? Que principalmente na região da fissura, o dente ele forma uma posição muito rasa pela falta de osso naquela região e ele acaba rompendo sem raiz, né? Então, é um dente com mobilidade que envolve um risco tanto de deglutição como de aspiração e a gente tem que indicar... E machucar a mãe também, né? Isso. E aí a gente tem que indicar machucar a remoção. A mãe na amamentação. E aí esses dentes muitas vezes precisam ser removidos, né? Mas nessa fase que o bebê é desdentado, a gente orienta a higiene com pano ou gaze.
E aí, nesse primeiro contato, a gente já orienta os pais que quando romperem os primeiros dentes, já é para trocar para pasta e escova, né? Porque daí já não é mais a Já precisa da gaze mecânica ali que vai da pasta. resolver, já precisa da ação mecânica da escova, né? E a gente não indica pasta sem flúor. Isso era uma coisa que antigamente se falava que aos 3 anos não era para usar pasta com flúor pelo risco de fluorose. Hoje já está bem estabelecido em uma série de estudos no mundo inteiro que um boom de fluorose que teve no começo dos anos 2000 era a falta de controle da quantidade de fluoretação da água de abastecimento. Não era relacionado tanto com a pasta. Então, o importante é que a pasta com flúor seja utilizada, mas é lógico, quem vai aplicar a pasta na escova não é o bebê, né? E mesmo a criança mais velha, de 3, 4 anos, 6 anos, quando ela já está sabendo escovar, quem tem que colocar a pasta na escova são os pais, porque a gente fala, é uma sujadinha, né? Não precisa de um monte de pasta. Exagerar, né? Aquela coisa de comercial. Mas, Gi, quem nunca comeu Tandy? A gente, na faculdade, né, depois escutava o professor Jaime Cury de Piracicaba, ele mostrava até um slide de um questionário, né, de dieta de uma criança, aí tava lá, né, que comia de café da manhã, pão com Tandy, como se fosse geleia, né? Só que a fluorose, ela é uma ingestão excessiva crônica de flúor, não é uma coisa pontual. Mas o que eu lembro também disso aí, né? Por que eu falei brincando? Mas assim, eu lembro certinho do nome. Era uma pasta chamada Colinos, que era muito ardida. Ardida. Não dá pra pôr na boca, assim. Não sei se é eu que era pequeno, mas eu lembro dela ser muito forte. E essa outra, que eu falei, que era muito tranquila. Que parecia uma geleia mesmo, um negócio... Uva, morango e tutti-frutti. Então era... Dá vontade de comer mesmo. Quando eu era criança, que eu sou mais velha que você, tinha a pasta da Mônica. A pasta da Turma da Mônica tinha a de tutti-frutti, que tinha a tampa amarela, e a de menta, que tinha a tampa verde. Nenhuma criança queria a pasta com a tampa verde. Todo mundo só queria a pasta da tampa amarela, porque era de tutti-frutti. Só que era uma pasta carregada de abrasivo. Então, eu lembro até hoje da sensação na boca de areia, né? Então, não é uma coisa... Agora, hoje já se sabe que não precisa de uma quantidade excessiva de abrasivo, né? Nos dentifrícios, né? E a Tandy, ela não é uma pasta lotada de abrasivo, então até a parte de tato dela é um pouco mais agradável do que as pastas de antigamente, né? Mas a fluorose, ela é realmente uma ingestão crônica. Não é uma vez que a criança comeu Tandy, mas tem que ser uma ingestão alta e durante meses e meses, né? Para a fluorose que era mais fácil uma causa pela água do que a pasta o tempo todo, né? Isso. E aí a gente já indica a pasta com flúor desde pequenininho. E aí o que acontece? Essa criança vem para a gente com 3, 4 meses, a gente passa todas essas orientações. Quando a criança vem com 1 ano e 3, 1 ano, 1 ano e 4, para fazer cirurgia de palato, passa com a gente de novo. Muitas delas já estão com a boquinha cheia de dente e os pais ainda estão usando gaze. Porque naquele momento e é super compreensível, eu entendo totalmente, porque naquele momento que passa com a gente é na véspera da cirurgia do lábio, que é o momento que a gente tem acesso a essas crianças, é na véspera. E qual que é o foco principal dos pais naquele momento? Fazer cirurgia. É um bebê de 3 meses, 4 meses, que nasceu com o lábio aberto, que vai fazer uma cirurgia estética, é uma anestesia geral, né? E uma cirurgia muito esperada, né? Muito. Então, eu percebo que os pais, eles não são tão receptivos às instruções de higiene com 3 meses, quanto eles são. Sabe que eu acho que depois com 1 ano. O lábio é a mais esperada de todas. Também acho. Assim, por mais que a maioria só vai lembrar do nariz depois da ortognática, que é a sequência do fim, né? Mas eu acho que para os pais o lábio é a mais esperada, com certeza. Com certeza. É a que faz a maior mudança, assim, na vida de impacto, assim. E como a janela que a gente tem para conversar com esses pais, né, sobre prevenção é justamente na véspera Talvez da não cirurgia, seja uma boa hora é uma concorrência desleal, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Eles lembram alguma coisa, mas grandes detalhes, né, não tem condição de guardar, porque também eu acho que é uma enxurrada de informação, né, na véspera, porque daí depois fez a cirurgia, tem toda a questão dos cuidados pós-operatórios, medicação, controle, né, de higiene, depois massagem. Então, eu acho que a gente... Já tá com a cabeça em outro lugar. A gente tá numa ponta fraca, né, da corda. Mas talvez aqui, quem puder fazer um controle depois do lábio, né, procurar um profissional, ou mesmo voltar no hospital para poder fazer isso, acho que seria uma tanto coisa que quando válida, a criança volta, né, seja para um controle de 1 ano pós-operatório,
seja para fazer a cirurgia do palato, passa com a gente de novo. Fez a cirurgia palato, volta um ano depois, volta com a gente de novo. É o protocolo, né? Porque quanto mais a gente É para não deixar perder o orienta, não contato, né? perde contato. E quanto mais a gente reforça as orientações, maior é a chance, né, da família aderir a esses cuidados. E desde esses momentos a gente fala, olha, se tiver cárie, não vai pôr aparelho, se tiver cárie, não vai fazer cirurgia. Pode ser, hoje mesmo, eu tirei de condição, né, vai operar essa semana, mas vai ficar mais pro final da semana, uma criança que veio fazer amígdala. Né? Mas a amígdala tá ali, a boca tá com cárie. A amígdala não é lábio, não é palato, mas tá lá na orofaringe, né? Então a gente barra para toda e qualquer cirurgia que seja, né, em boca e garganta. Mas você vê, semana passada teve 2 casos que chamou atenção. Um foi um dente com cárie na área da fissura. Então, vai tirar o dente, é um dente a mais, um supranumerário. Ok, tira na hora e resolve, porque daí você tira o foco. Agora, veio um outro caso que eu tinha avaliado em, sei lá, janeiro, fevereiro, que ia para operar agora. Só que tá com uma fístula no molar. Nossa. Daí eu falei, daí não tem jeito, não dá para pôr um enxerto na área da fissura com o dente drenando pus dentro da boca. Então, infelizmente, teve que voltar, tratar o canal e depois um dia ainda não voltou. Aconteceu agora recentemente. Ainda não voltou pra. Mas é a gente que dá notícia ruim, né? De tipo, ó, não vai dar pra fazer. Perdeu. Não perdeu o dente, mas perdeu a chance de fazer a cirurgia hoje, né? E o que é triste é que é uma doença evitável com escova, pasta e hábitos dietéticos adequados, né? Então isso é o triste. Eu tenho disso daí, que eu acho que hoje as pessoas estão se cuidando. Por mais que ainda aconteça, né? A gente atende muito paciente, então a gente acaba. Tem dia que eu acho que, nossa, ninguém vai estar escovando o dente. Tem dia que eu acho que não, todo mundo está escovando, né? Acaba do jeito que a gente tá com a visão ali no dia, da amostra que tá ali com a gente no dia de paciente. Mas eu acho que hoje em dia a informação, o preço, as coisas estão mais acessíveis, né? Então. Estão muito mais acessíveis. Eu acho que para todas as classes sociais ainda, Sim. tá um pouco melhor ainda. Tá, não, eu acho Não que tá tá o bem ideal, melhor. mas eu acho que já tá melhor. E a gente teve a oportunidade de fazer 2 levantamentos, né, de prevalência de cárie com uma distância de 15 anos, né? Que foi um antes de montar a clínica de bebê e outro depois que a gente montou a Mas, por clínica exemplo, de fez o bebê. trabalho porque você tinha dúvida. A gente fez o trabalho porque queria conhecer Tá. a prevalência de cárie, Mas né? bateu com o que você acha que via no clínico ou não? Bateu, no dia a dia? porque foi um que foi realizado em 99 e outro que foi realizado em 2013, 2014, né? E a gente pegou só bebezinhos, então, porque os que foram, né, examinados, as crianças que foram examinadas daquela população de 15 anos antes, não tinham o acesso à orientação preventiva, porque não existia clínica de bebê no Centrinho na época. Entendi. Por isso que é legal essa amostra. Isso, a clínica de bebê foi instituída em 2000, então, 14 anos depois, a gente resolveu repetir. E a gente viu não são as mesmas crianças, lógico, né? Mas a prevalência de cárie 14 anos depois foi 60% mais baixa em crianças de até 5 anos de idade. Então, isso foi um grande alento para a gente de saber, assim, vai ter criança que vai vir com cárie, porque cárie é uma doença polarizada, vai ter criança que vai ter. Mas, na maneira geral, assim, no global, tinha 60% menos criança com lesão de cárie, e a grande maioria, quando a gente fez esse trabalho, a gente também fez um questionário. E a grande fonte de informação de higiene bucal tinha sido no Centrinho mesmo, né? Porque aqui é um trabalho de formiguinha, assim, não deixa de ser, né? Você fala para um, fala para o outro, não é em massa isso, né? Eventualmente, tem pais que falam que também receberam orientação do odontopediatra que levaram na cidade, né? Tem pais que receberam orientação do pediatra. A gente vê muitos pediatras mais atentos com a questão, né, da saúde bucal hoje, mas a maioria esmagadora falou que as orientações tinham sido recebidas aqui mesmo. Tanto que hoje até na UTI tem a presença de um dentista, né, para ajudar nisso. Isso é muito importante. Porque senão o paciente fica lá sem cuidado nenhum, sem alguém para supervisionar. Então, essa ideia... Mas prevenção é um trabalho de um por um, né? Eu tenho uma prima que é infectologista e alguns anos atrás ela estava com um paciente na UTI com uma infecção de pulmão que não respondia. E era um moço de 18, 19 anos, né? E já tinham feito de tudo e não conseguiam pensar o que estava acontecendo. E isso foi antes de ter a presença do dentista nas UTIs, né? Mas ela pediu uma avaliação odontológica e o moço tinha uma pericoronarite aguda. E aí eles tentaram melhorar o estado geral, né?
o buco extraiu os terceiros molares e o paciente sarou Regrediu. da infecção pulmonar. Aí, tá vendo? Quando você tem indicação de tirar o terceiro e não vem aqui, ó, viu? Quando o seu orto falar, vai lá tirar os terceiros, pode salvar a sua vida. Pois é, porque você vê, esse moço ficou, um moço jovem, saudável, de 18, 19 anos, ficou internado em UTI por causa de pericoronarite, né? Então, não é só na boca, né? A boca tá no corpo. Mas eu já vi caso de paciente com falha na barba e esse problema de dente, ter que tratar o canal, às vezes até a extração. Já vi paciente com exame de próstata alterado, por causa de dente, de infecção na boca também. Então, muita coisa vem da boca. Correlação com cardiopatias, né? A gente conhece então, isso também. É legal. Às vezes, quando dá uma geral na boca também, pro dentista poder dar uma chance de ver. E outra coisa que a maioria não faz, né? Assim, que não é costume, se não tem problema, muita gente não vai no dentista se não tem nada, e muito menos fazer uma panorâmica de controle, alguma coisa assim. Então, muita gente espera doer, sentir. E porque, por exemplo, assim, no dia a dia nosso aqui, a indicação de instalação de implante, por exemplo, é dente com coroa, canal tratado, que não teve controle, assim. Não por culpa do dentista ou do paciente, acho que faltou um meio termo ali de combinar. Mas a grande maioria é isso, é dente que já foi tratado, que estava reabilitado, teoricamente, era só ser acompanhado, acaba tendo lesão e indicado sua extração. Eu costumo falar para os pais assim, porque às vezes falam, mas a dente de leite vai cair mesmo, né? E as pessoas dão um pouco menos de valor. Ou então até, mas dá para restaurar, dá para salvar. Aí eu falo assim, dá para restaurar, mas primeiro, o dente de leite, ele é o parâmetro do dente permanente de onde o dente permanente vai nascer. A gente põe aparelho, a gente mantém o espaço, mas que dá uma bagunçada depois da irrupção dos dentes permanentes, dá, quando perde o tecido antes da hora, né? E eu costumo falar, eu brinco assim, né? O pessoal da dentística que não me ouça, nem o pessoal da prótese, mas eu falo, depois que perdeu o dente natural, por mais que o tratamento odontológico esteja evoluído, não é igual, né? Eu falo, é remendo, não adianta, né? Por mais que... É adaptação, né? Por mais que já esteja muito melhor do que era antigamente, não tem nada que vai superar o dente natural da pessoa. Não, né? de jeito nenhum. E dessa indicação, por exemplo, a gente sabe que canino inferior descido, se perdido antes da hora, ele pode desviar a linha média do paciente inteira por causa de atrapalhar a erupção. E uma coisa que muita gente ainda acha disso, que não é incomum, é achar que pôs o implante e também não precisa fazer mais nada. Isso. As pessoas falam, é melhor porque não pode tirar o dente, daí não vai mais da cárie. Mas é o contrário. E isso, quando o amigo Vinícius Iso morou na Suíça, ele viu assim, paciente que não escova, tipo, não põe overdenture. Não põe protocolo, põe overdenture. Porque se não tem uma escovação boa, não vai usar a prótese fixa, entendeu? Se não tem, se não cuidou do dente, caiu por indicação. Não vai cuidar da prótese. Não vai cuidar da prótese. Tem que ser uma prótese fácil limpeza, então ela tem que ser de tirar para ver a base do implante. Para porque deu o quê? O tratamento durar, né? Sim. E, assim, de curiosidade para os pais, até dando uma informação um pouco mais detalhada, um pouco mais, vamos dizer... até tem profissional que não sabe disso, né? Mas o germe dentário do germe do dente permanente, ele nasce da mesma estrutura do dente descido, né? Então, para quem não está familiarizado com odontogênese, a gente tem uma estrutura em forma de ferradura, né? Tem duas, uma em cima e uma embaixo. Aí essa estrutura dá um brotinho, vamos dizer assim, como se fosse um caule que está dando um brotinho. Ela dá esse brotinho que vai formar o dente descido. A partir desse brotinho do dente descido, ele forma outro mais para baixo, que é o brotinho do dente permanente. E esses brotinhos, vamos dizer, como se fosse o caule de uma florzinha, né? Ele faz um trajeto dentro do osso que perdura até o dente estar na boca, que chama cordão gubernacular. Porque onde existe essas células da formação do dente, né? Tem células epiteliais. Onde você tem célula epitelial, não forma muito osso em volta. E esse cordão gubernacular, ele é um trajeto de maior fragilidade óssea, vamos dizer assim, que ajuda a guiar o dente permanente para onde ele vai ter que romper. Facilita o caminho. Facilita o caminho. O dente permanente sabe onde ele tem que nascer por causa do cordão gubernacular. O dente descido também, né? Aí o que acontece? Tem o dente descido. Se tem uma cárie, né, grande, as toxinas da cárie vão para a área de periápice, para a área de furca, e vai ter uma reabsorção óssea e destrói essas células do cordão gubernacular.
e o dente permanente perde O sentido. ele perde a referência, né? Então, a gente vê muito mais erupção dentária alterada, não só pela questão de espaço, porque a gente coloca o mantenedor de espaço, só que às vezes o dente vem mais para vestibular, vem mais para palatino, porque ele perdeu a referência que era Que era o dente descido. Que era o dente descido, que era o cordão gubernacular, que vamos dizer, o cordãozinho umbilical Que era ligou, onde dava o direcionamento. onde dava o ali. direcionamento de onde ele tem que vir. Então, manter o dente descido facilita a vida inteira, né? E outra, a pessoa que é acostumada a limpar a boca desde pequenininha, ela vai acostumar a limpar a boca quando ela é adulta. Ela não vai deixar de ter, né, esse hábito. E uma boquinha que não foi colonizada por bactéria carogênica, dificilmente vai passar a ser colonizada por um monte de bactéria carogênica depois, né? Pela questão de microbiota e pela questão de hábitos também. Então, é muito mais fácil ser um adulto com uma boa saúde bucal se foi uma criança... começou na idade, né, idade mais jovem. Da idade mais jovem. Mas então, é o que eu falei assim, no trabalho de formiguinha, porque tem que insistir enquanto não tem problema, e mesmo que fale, é bobeira, vai lá só para ver. Não, não é só para ver. Não é. E é melhor ir só para ver, Isso. não ter o que fazer, do que ter que chegar a ponto de ter problema. Mas isso do dente de leite? Não, é de leite. É claro, quando às vezes um paciente me liga e fala, bati o dente e tal, perdeu, eu falo assim, bom, se não estragou o permanente, melhor. Né? Lógico, né? É lógico. Se for para quebrar alguém, que quebre O tecido. o tecido. Porque o permanente é um dente, vamos falar assim, muito mais caro, né? Para você voltar a ter ele bom ali. E outra, outro problema maior é quando o problema vem nessa idade, você não pode fazer implante ou prótese enquanto o paciente está crescendo. Então, Isso. tem que ter muito cuidado nessas indicações, né? Do que fazer. Porque às vezes fala assim, não, dá pra fazer implante. Dá, mas vai fazer implante daqui 20 anos. Daqui 18 anos ainda, às vezes. Então, isso às vezes isso causa o quê? O uso do paciente ter que usar uma placa para manutenção do espaço e estética também em região anterior. Então, tudo isso é problema. E outra coisa que é pior, quando perde, além da erupção errada e tudo, é a perda da estrutura óssea. Sim, reabsorve. Né? Reabsorve. Então, dente ali, tábua óssea sem estímulo é horrível para o dentista que vai reabilitar depois. E por mais que a gente dê muito valor para o dente descido, a gente usa essa comparação também, porque as pessoas realmente dão menos valor para o dente descido do que para o dente permanente. A gente entende, o dente descido ele tem uma vida útil, né? Tem uma vida útil, permanente não, né? E aí a gente às vezes até fala, né? Tanto para os pais como para a criança que teve muita cárie, quando troca, a gente fala, ó, esse aqui já é de gente grande. Estragou esse dente, vai ficar estragado pro resto da vida. Ele não vai mais nascer outro. Não tem outra chance. Não tem mais chance agora. Não tem outra chance dele voltar. Sim. Ah, mas isso é muito legal. E é legal de saber, né? O paciente procurar essa ajuda para cuidar. Porque eu vejo que, eu falei de ter menos odontopediatra que eu acho assim, atuando, não é de ver, fala assim, é de procura, sabe? A odontologia tá mudando as procuras de especialidade. E daí uma época é ortodontia, outra época agora está com harmonização. Né? Então isso vai se mudando, né? E as matérias, às vezes, mais básicas ali acabam... Um tempo tem força, outro tempo volta. Fala assim, parece que sai da moda e volta, mas é o tempo todo um sobe e desce, né? A procura, não é? É dinâmico, né? É dinâmico, sim. E a odontopediatria ajuda muito a ortodontia nesse sentido também. É quase que o parceiro ideal, né? É o parceiro ideal, porque o que a gente, né, os pais precisam ter em mente, quando vai lá, não vai só ver questão de cárie e higiene bucal. Na criança um pouco mais velha, vai ver se os dentes estão esfoliando na época certa, se os dentes estão irrompendo, né, na época certa, entre 6 e 8 anos, indicado fazer uma panorâmica para ver o trajeto, porque quantos casos você pega aqui de impacção de canino? Deve pegar uma série de casos, né, de você ter que fazer tração, ou eventualmente numa outra fase que às vezes passou a janela, né? Sabe que eu fiz tratamento da minha filha, né? Então, porque já não veio... Não, e acompanhando de todo jeito, né? O Gui, que é o orto dela, sim, fez a expansão na época certa, fez tudo que tinha que fazer, mas o dente não veio. Não veio, então. O meu filho mais velho, um canino esfoliou e o outro ainda estava lá, fez a panorâmica e estava querendo sobrepor com o incisivo lateral. Aí eu falei, vamos mandar embora esse canino descido aqui. E voltar ao trajeto, né? Porque às vezes... E funcionou, né? Tirou o canino descido, o permanente localizou o trajeto dele de novo. Voltou pro lugar, né?
Então, é acompanhar o desenvolvimento, né, da criança. Sim. Essa parte de controle, de erupção, de acompanhar desenvolvimento dentário. É muito importante E isso. eventualmente intervir, que nem você falou de expansão. Nossa, a gente tem visto muita criança com falta De espaço. de espaço. Tá lotado de criança que, para irromper 4 incisivos, esfolia 6, né? Dentes. A criança esfolia Com os dente 4 grande, né? incisivos e mais os 2 caninos que não eram para ter Eles falam onde que vai vir o resto, né? esfoliado. Onde que vai ter espaço para tudo isso, né? Não, e ainda bem que hoje a expansão ficou um procedimento mais tranquilo de fazer, né? E com muito mais indicação do que tinha no passado. Vamos falar assim, a Sim. gente sabe que a expansão quase que não vai fazer mal para paciente nenhum, Não, de sabe? jeito nenhum. Então, acho que melhora o sorriso, melhora a É. respiração. E Eu antigamente falo era só isso, para mordida cruzada, é, né? eu falo isso sempre aqui, mas é uma real indicação hoje do tratamento. E o bom pra gente, quanto mais cedo faz, menos paciente com cirurgia, com indicação de expansão cirúrgica vai Sim. ter. Não é que eu não quero trabalhar, mas é que se você consegue na prevenção, Bem melhor, o nosso né? trabalho está sendo feito, né? É, sim. Nosso trabalho De evitar problemas. de evitar problemas. Trabalhar, vou trabalhar de todo jeito, nisso ou em outra coisa, Sim. mas eu falo, quando a gente consegue evitar menos expansão cirúrgica, por exemplo, é muito bom. Sim. É igual isso daí, né? Se você mantém o dente e o permanente fica para sempre, para o paciente é muito menos dor de cabeça. Ah, lógico. Tem. Não tem o que falar. A gente falou ainda falou disso daí, mesmo usar o mantenedor, é chato, né? É. É chato o mantenedor, não é? Se for removível, é aquela ideia, né? Será que vai usar, Não, né? será que vai usar? Aí você precisa, olha, tem que tirar, tem que pôr, tem que higienizar, tem que escovar, E assim, né? depois uma hora tira e não volta, né? É. Dormir um dia assim, não mudou nada, não vou para expor. E as crianças que levam para a escola e não querem comer alguma coisa dura com o aparelho, embrulha no guardanapo e aí joga no lixo junto com o guardanapo, isso é super comum. Aí, se é um mantenedor fixo, a gente tem um pouco mais de segurança, né, que vai estar sendo usado, só que por outro lado está acumulando mais biofilme, né? Tem um acúmulo maior de placa, tem um custo biológico, né, do uso do mantenedor também. Mas é o que funciona efetivamente, Isso, né? né? Você não tem escolha, né? Isso, o melhor mantenedor é o dente descido rígido. Agora, na ausência dele, precisa, né, do Não tem jeito mantenedor. nenhum. Você sabe de uma coisa que eu vi? É que eu não tenho foto desse slide. Mas quando a gente fala das coisas de postiço, assim, de prótese, de coisa comprada, o pai da Cleide tinha uma foto de uma aula que era uma galinha com um pé de resina. Ah, E é tipo assim, nem sempre o que é novo é melhor, sabe? Era uma frase assim que ele colocava nos slides ainda, seu Valdo. E era, não eu sei vou pedir para ela, ver se não ela sei tem. se ela lembra disso daí, mas eu assisti uma aula dele, que ele era muito sábio, né? Uma pessoa muito sábia. E eu lembro dessa aula dele, uma galinha, um galo, assim, com um pé de resina que ele fez. E tipo assim, o slogan era, nem tudo que é novo é melhor, né? Você vê, o doutor Evaldo deve ter sido um dos primeiros odontopediatras E ortodontista de Bauru, né? Bauru, né? Então, já tinha essa ideia de prevenção há décadas atrás, né? Porque já sabia, né? É, Já tinha tido uma formação uma boa. formação boa. Não, isso é muito legal. E, Gi, como que vocês fazem a questão depois nessa segunda fase, né? Porque vocês acompanham nessa fase da dentadura do início da descida, mista, e daí nessa hora de passar para a dentística, assim, essa continuação da orientação para os pais dos pacientes com fissura, por exemplo, elas devem seguir, ter alguma mudança depois que terminam os permanentes de romper? O que é melhor para os pais dos pacientes com fissura continuarem fazendo, por exemplo? A grande maioria dos pacientes que a gente dá alta da odontopediatria com 12 anos estão em idade ortodôntica, né? Então, aí o cuidado é É mais do que redobrado. redobrado, né? É redobrado, né? Porque aí ele deixa, muitas vezes, assim, muitas vezes as hipoplasias de esmalte, que são muito comuns em criança com fissura, ainda vão estar lá. Porque a reconstrução, né, definitiva é só depois do tratamento ortodôntico. Mas, assim, hipoplasias de esmalte que estão levando a um maior acúmulo de placas, geralmente a gente veda com ionômero, né, para permitir uma melhor higienização desses dentes, né? Mas dentes fora de posição, muitas vezes já não tem tanto, porque vocês já extraíram na hora do enxerto, né? Os que não Dente vão na área da ter... fissura, você fala Isso, assim, na né? área da fissura, né? Os que não vão ter aproveito, vamos dizer assim, os que não vão ser aproveitados. Mas uma grande parte dos pacientes que a gente dá alta estão em idade ortodôntica. E daí esse reforço continua na escovação ali. Esse reforço continua, né? A gente encaminha para dentística, eventualmente, dependendo do paciente, encaminha para pério, encaminha para a sala de higienização também, para controle. Para continuar, né? Para continuar. Porque essa prevenção nunca pode parar enquanto o paciente está fazendo. Não.
tá fazendo o tratamento De ortodôntico, jeito nenhum. o certo era ter até um programa de limpeza frequente ali para poder olhar, né? Seria o ideal, Né? né? O paciente ortodôntico, ele é um paciente em risco, né? Aí, nessa idade, se ele não teve muita cárie quando ele era pequeno, a gente não vai ver tanta cárie mais também na outra A fase. idade é mais adulta, né? Mas só que ele vai ter bastante gengivite, que também é ruim. Por causa do aparelho também, Né? né? Por causa da presença do aparelho, né? Então, pertence à nossa sessão também a sala de higienização, né? Então, lá, os outros setores também encaminham para reforçar o uso Para reforçar a orientação, né? do condutor de fio dental, né? E todos os outros dispositivos que a gente tem E eu à acho que disposição. eu acho que uma coisa legal é os pais acompanharem algum dia essa orientação, no sentido de, às vezes, não fazer todo dia para o paciente, que o paciente tem que treinar a fazer, Aham. né? Mas, lógico, tem uma fase que os pais devem fazer assim. Como dica, eu daria assim, pega a escovação da noite, com um tempo maior ali, e tenta dar um auxílio, ou um repasse no Isso, final, para não tirar a autonomia do filho ali, da criança, para ela ver que ela está fazendo. Porque senão parece que se ela não faz o dia inteiro, o pai que faz à noite ou a mãe, né, parece que não tem valor o que ele fez durante o dia, sabe? Então tem que ter essa recompensa de, não, vou só dar um repasse aqui, uma ajuda, e vira uma coisa mais unida ali para não desestimular, eu falaria. A gente reforça essa questão da noturna, tanto para criança pequena, né? Que a gente fala para os pais, a criança já está querendo, vamos dizer, tomar conta da própria vida. Uma criança já de 6, 7 anos, né? Mas aí a gente combina, não tem ainda, né, destreza motora, né, para isso. Se garantir sozinho. Para se garantir. E a gente foca muito na questão da noite. Primeiro que é um horário que a família geralmente está junto, né? Então é muito fácil um pai e uma mãe, né, dar um reforço, né? A gente fala Antes de que dormir é ali, um momento né? do capricho, né? Para um adulto fazer, é muito mais fácil na da noite. E a questão da higiene da noite, principalmente para crianças pequenas que ainda às vezes mamam, é que a higiene da noite é a mais importante, porque à noite a nossa produção de saliva diminui e a eliminação dos resíduos pela saliva diminui bastante. Então, qualquer coisa que fique na boca à noite vai ficar lá a noite inteira, né? Então, a escovação da noite é um momento muito legal para os pais darem um capricho, tanto pela questão do horário, porque realmente a produção de saliva... É quase que a da noite vale dobrado, diminui, né? vale o dobro, como pela questão, né, de possibilidade dos pais estarem com tempo, né, para dedicar os menos filhos corrido, nesse né? momento. Para quem tem filho que estuda cedo de manhã, Não, de manhã é corrido. De manhã é horário corrido. E às vezes na hora do almoço também, né, os pais vão voltar para o serviço, então a da noite realmente é o momento. É hora de caprichar, né? E quanto tempo já está de hospital hoje de tratamento de paciente com fissura? Vamos falar assim, né? 26 anos. 26 anos já. 26 anos já. Completou 26 anos em fevereiro. Que orgulho, hein? Passa rápido. 6 anos como aluna e vai completar 20 agora em agosto como Nossa, funcionária. Que legal, gente. Tá perto de aposentar ainda nada, não, né? tem chão ainda. Tem muita coisa ainda, mas isso é muito especial para mim, porque eu escolhi o odonto porque eu queria trabalhar com paciente fissurado, né? Então, eu me sinto muito privilegiada de que, né, Deus tenha permitido que o caminho que teve na minha vida era o que eu tinha que você idealizado assim, quando eu tinha 16 anos, quando eu escolhi fazer odontologia. Para quem não viu essa história, a gente já contou aqui, mas é muito doido de saber isso, né? Que você falou disso e depois estava lá. Foi. Um desejo virou realidade, né? Foi um desejo que virou realidade. Cuidado com o que vocês desejam, não, pois né? Só era diferente porque quando eu escolhi que eu queria trabalhar com paciente com fissura, eu tinha me encantado muito, né? Tinha ido conhecer o centrinho com o pessoal da minha igreja, que eu fui tocar, né? Para quem não escutou essa história, eu fui tocar na missa. A gente foi missa de inauguração da capelinha do centrinho. E depois aquela perto do centro cirúrgico ali? Aquela perto do centro cirúrgico, né? Eu tava lá tocando tocando violão quando a capela foi inaugurada. E aí o tio Gastão levou a gente para conhecer um vídeo na sala dele. E a área que me encantou, na verdade, não foi nem só da fissura. Fiquei encantada com a questão da fissura, mas eu me encantei com a crânio.
né? Ah, tá. Paciente sem, assim, Síndromes. com síndromes, com anotia, com anoftalmia, o trabalho que a Rosinha desenvolve. Tá. Eu me Sim. encantei muito com a parte de prótese. Que é prótese extraoral. Prótese extraoral. Só que aí, depois, durante a graduação, eu odiei prótese. Então, Isso levou você a descartar a prótese extraoral. já descartei a prótese extraoral porque não gostei de trabalhar com prótese dentária, né? De Mas é muito maneira bonito, né? geral. Mas o trabalho da Rosinha é sensacional, né? Mas é que aí, depois que a gente entra na graduação... Daí abre um leque enorme Abre um de leque opção, enorme, né? Eu cheguei no quarto ano, né? Bastante em dúvida entre odontopê, buco, era uma área que eu gostava, e odontologia legal, que eu tinha um professor muito bom e me atraiu também. O professor faz tudo a diferença também. Faz, porque aí tanto para um lado como para o outro. O que eu acho difícil na graduação as pessoas gostarem, tipo, às vezes é ortodontia, porque não tem um contato muito grande, né? Então, quem gosta de orto, às vezes é por algum estímulo externo, vamos falar assim, porque não que é culpa da graduação, mas acaba não tendo na grade uma rotina clínica, vamos falar assim, porque não dá tempo, né? E a cirurgia, às vezes, tem gente que acaba não gostando, porque já não gosta de cirurgia, não é da buco, mas não gosta da cirurgia de pério, nem outra coisa, e acaba que muita gente gosta do que consegue fazer, né? De ter um professor que faz a atenção, que chama a atenção ali. Por exemplo, eu não sei se eu faria pediatria, mas eu adorava ser orientado do Cadu, entendeu? Eu gostava por ter ele como professor, então isso fazia com que na graduação a pediatria fosse uma parte legal para mim. Né? Então, várias áreas que eu não gostava, eu dei sorte com o professor e fez isso passar, de certa forma, mais gostoso, assim. Eu gostava de cirurgia, gostava de fazer cirurgia. Os professores que me ensinaram cirurgia eram muito... Exigentes, assim? Não, e muito bons, né? Tinham muita paciência para explicar. E era uma coisa que eu gostei de fazer. Prótese eu não gostei de fazer de jeito nenhum mesmo. Ficou aquela então, pedra às vezes cai nisso, né? no sapato, né? Mas a odontopediatria, eu tive pacientes muito interessantes na clínica de odontopediatria na graduação. Na graduação. Na graduação. Eu tive pacientes muito interessantes, eles me traziam desenho, né? Eu tenho até hoje um desenho. Era gratificante. Era demais. Eu tenho até hoje um desenho que uma paciente me deu, que ela escreveu do jeitinho dela, com a letrinha dela, né? Até escreveu salvo, de salvar com U, né? Aí ela escreveu, eu fico muito feliz por ter mais um dente salvo. E digo, obrigado, dentista. E foi tão especial para mim no último ano da graduação, essa convivência, que isso acabou influenciando muito na minha escolha. Porque já estava vindo de uma clínica de prótese que não me atraía, e na odontopediatria eu via a possibilidade de fazer a diferença para que a criança que passasse pela minha mão não chegasse a precisar de grandes reconstruções protéticas quando fosse entendi a mais rivalidade. velha. Você criou uma rivalidade com a prótese sem querer. Não, mas é engraçado. A maior parte das pessoas que gostam de odontopediatria não gosta de prótese. De prótese. Isso, a gente tem 2 ex-alunos que acabaram fazendo prótese depois. Mas é uma porcentagem muito pequena. Né? É uma geral. A gente faz uma prótesezinha removível. Para criança, a gente faz prótese, né? Sim. A gente faz próteses removíveis, mas aquela coisa de prótese fixa, estrutura metálica, casquete provisório, isso para o odontopediatra é uma coisa que fica bem longe. É mais distante, né? E a sensação que eu tinha na clínica de prótese é que realmente eu estava fazendo remendo, sabe? De uma coisa que não deveria ter chegado naquele ponto. No nosso dia a dia, acaba que a gente não atende os pacientes com fissura que têm traumas, né? Acaba não sendo... Acontece de vir, mas não é uma coisa comum, porque os pacientes não escolhem o dia para estar agendado ali e cair, né? Isso, Tem que casar isso para acontecer. Então, às vezes acabam tendo tombos em casa, alguma coisa assim. E às vezes, principalmente bilateral, paciente que precisa de reposicionamento da pré-maxila, que são os que têm os incisivos mais para frente. E isso, para o clínico geral que atende fora das cidades em que os pais procuram, o que seria uma dica do que fazer, assim, Porque o tombo a gente não escolhe, né? Não, o não tombo tem como a gente não escolhe. Não tem como... O paciente não vai andar... A criança não vai andar de capacete para sempre, né? E a chance de quem tem os da frente mais proeminentes é bater eles primeiro, né? Sim. Tem alguma dica de quem for atender esses pacientes do que fazer no primeiro momento, Olha, depende muito do tipo de trauma, né? Então, por exemplo, se for uma intrusão do dente descido, a gente espera a reirrupção. Se for uma fratura radicular extensa, não tem o que fazer. Já extração, é extração mesmo, né? Então, varia muito de caso a caso, dependendo do que
do que E aconteceu. chega até a ter que tratar o canal do dente descido também? Chega, e isso é uma coisa interessante porque você precisa saber com qual família que você está Conversando. lidando, né? Se é uma família que vai ter um segmento ou não. Porque o meu próprio filho bateu a boca com 2 anos e meio, né? E escureceram os dois dentes. Eu fui fazendo um controle Sem abrir o radiográfico. dente, sem. Não abriu o dente Né? nada, não fraturou, Tá. né? Sangrou margem gengival, que pra gente às vezes é um indicativo que possa ter lesionado Fraturado. não, lesionado periápice, Ligamento, né? né? Ah, periápice. Periápice, né? Que aí teve a Mas fratura. também pode sangrar Ah, pelo ligamento, né? Por pode, esmagamento, né? pode. Então, aí o dente escurece, né? Então, até o que a gente orienta para os pais? Bateu, escureceu, isso não é necessariamente um indicativo de problema no canal. Porque o sangue que está dentro da polpa, ele às vezes extravasa um pouco de massa para os túbulos dentinários. O dente fica escurecido, independentemente de ter um problema endodôntico, de ter que tratar o canal, né? Então, o que a gente fala para os pais? Fica atento se aparece uma bolinha de pus que Na é a gengiva, né? fístula, É. né? Que é na gengiva. Se aparecer, precisa, mas o ideal é que a criança que teve trauma faça um controle clínico radiográfico, primeiro a cada 3 meses, depois a cada 6, para acompanhar. Porque eu até brinco que eu falo assim, que se eu chegasse um paciente para mim desse jeito, eu ia falar, não é possível. Mas aconteceu com o meu filho, então eu sou obrigada a E você acreditar. manteve o dente escuro ali com a cor. Mantive o dente escuro, né? Ele bateu com 2 anos e meio. Ele teve uma fístula com 6 anos. Demorou 3 anos e meio para fazer uma fístula nesse Mas daí nessa lugar. idade. Nessa idade, o dente vizinho, inclusive, o contralateral, já tinha Tá. esfoliado sozinho, né? Então indicou exo. Então, daí já foi exo, aí já foi extraído o dente. Mas vamos dizer, se a fístula tivesse acontecido mais precocemente, tem critérios que a gente usa para indicar tratamento endodôntico com dente descido, né? Tá. O primeiro critério é que o capuz do dente permanente tem que estar íntegro. A gente, se já rompeu o capuz pela reabsorção óssea, já é um dente que não é elegível para tratamento endodôntico. Pela questão que você falou no primeiro, da sequência de erupção do dente. Isso, Né? porque daí, qual que é a ideia do tratamento endodôntico? Você espera que aquela lesão, ela neoforme um pouco de osso. Se já rompeu o capuz, não vai formar. Né? Então, e nem vai mudar a cor do dente, né? Não vai mudar. A cor do dente pode tratar que não vai resolver. Eu acho que o principal pensamento da indicação é pela alteração estética do dente, né? E não vai resolver, porque a gente não faz clareamento intrapulpar em dente descido, mas é manutenção do dente, manutenção de função mesmo, né? Então, um critério é se o capuz do permanente tá íntegro. O segundo critério é a gente sonda a margem gengival. Se tiver comunicando, é porque perdeu tábua. E aí a gente também não faz a endodontia. E o terceiro critério é que a raiz precisa ter pelo menos 2/3 de remanescente radicular ainda. Para ter o que instrumentar também, Para né? ter o que instrumentar. Então, precisa dar Ou seja, check nessas ainda em 3. descida é bem difícil. É rara, porque muitas vezes quando chega pra gente, algum desses 3 itens já... Não lista eles, né? já não deu, né? Mas eventualmente acontece de uma criança muito pequena dar uma fístula no dente descido, tem indicação do tratamento endodôntico para manter, né? Mas, assim, se me contassem que uma criança teve um trauma com 2 anos e meio e só fez fístula com 6 anos, eu ia falar, ou o trauma não foi com 2 anos e meio, ou não prestaram atenção. Mas será que aquele negócio que o olho fez andar também? Não, né? Não, porque eu achei que demorou, né? Não, sim. Demorou demais, assim. Tanto que eu já tinha, isso aí não vai virar nada, né? Não vai virar nada, né? Aí até um belo dia, né? É lógico, a gente é dentista, a gente fica olhando a boca do filho, né? Um dia a fístula tava lá. Um dia a fístula tava lá. E aí eu radiografei e daí já não tinha. Também o outro dente já tava pronto, né? Só esperando a hora dele nascer. Então, os pais que sofreu, né? Ou a criança sofreu um trauma, o que a gente reforça é que é necessário um controle rigoroso, porque se acontece uma infecção, né, que até antes de dar uma fístula, radiograficamente dá para a gente ver que tem uma grande perda óssea, isso pode levar o dente permanente a alterar o trajeto eruptivo dele. E isso é ruim demais, Isso é ruim. Então, a criança que teve uma história de trauma, né, que bateu os dentes, ela precisa ser acompanhada. Tem que ter um dono ali para estar vendo, né? Precisa ficar olhando, né, com bastante frequência. E uma coisa que a gente orienta até para essas crianças que têm a pré-maxila mais projetada, uma queixa recorrente dos pais é a coloração dos dentes e a gengiva que faz casquinha, porque é uma gengiva que muitas vezes ela está exposta, ela não está coberta, né, por lábio, então ela não está constantemente umidificada por saliva, e o dente que fica ressecado, ele também fica com uma corzinha
né, um pouquinho alterada, porque ele é um dente que está sempre seco, né? Então, 2 produtos que a gente orienta, que os pais podem passar para lubrificar a pré-maxila da criança que tem a pré-maxila projetada, são vaselina sólida ou óleo de coco. São 2 produtos que, quando a criança fica com aquelas casquinhas formando na Que é ruim, pré-maxila, né? que é ruim, Porque é né? falta da saliva ali. Da saliva, a falta da lubrificação, E, né? e da proteção dos lábios, né? Isso. Então, tanto a vaselina sólida como o óleo de coco para hidratar essa região não tem a ver com o trauma que você falou, mas eu já aproveitei o assunto. Não, mas é muito legal isso daí. Porque muitos aparecem ainda com a casquinha. Isso. Então, aí a vaselina sólida ou óleo de coco. A casquinha, a gengiva parece que tá descascando, né? Isso. Parece mesmo que é um machucado que bateu e fez um raladinho. Só que ela não tá né? descascando, ela tá ressecada. Ressecada. E aí a gente não vai puxar as casquinhas, né? E aí a gente orienta a aplicar vaselina sólida ou óleo de coco. De como fazer. Então a gente tava falando a questão do trauma, acho que falou, início da higienização. A orientação da mamadeira, só acho pra gente finalizar, para os pais dos bebês com fissura, de como que é. Acho que a indicação é a mesma, né, da mamadeira. A odontopediatria tem uma indicação geral. Acho que a questão do bebê com fissura seria, talvez, mais pela nutrição, de indicar o hipercalórico, alguma coisa ali, para ajudar o bebê a ganhar peso. Que sem açúcar de preferência, né? Sem açúcar. Possível. Então, eu queria que você falasse que essa é a sua área, uma dica aí de como lidar com a mamadeira e a limpeza dos dentes ali dos bebês. O que a gente orienta para os pais em relação... Não dos bebês, acho que do geral, assim. Do geral. Principalmente para os pacientes com fissura, antigamente, a orientação do pessoal da enfermagem, da fono, talvez a Bel e a Melissa tenham falado disso, né? Se orientava mais o bico de látex do que o bico de silicone. Porque o que acontece? A criança com o palato aberto, a gente tem que pensar que o palato dela é o nariz, na verdade. Então, a mucosa, né, do Vomer, ela não é uma mucosa feita para esforço mastigatório. Ela é uma mucosa mais delicada do que a mucosa palatina. E a gente já viu inúmeras crianças com calo, com úlcera no Vomer, por causa do uso de bicos de mamadeira muito rígidos. Então, por isso que antigamente se usava muito bico de látex, né, que ele é muito mais macio do que o bico de silicone. Mas recentemente eu soube que no Brasil não se comercializa mais, né? Ninguém acha, ninguém encontra para comprar o bico de látex mais. Aí existem algumas marcas que o bico de látex ele é mais macio. Então, quanto mais macio, melhor. Porque isso facilita, né? Eu acho que, mas isso é uma questão mais comercial mesmo. Isso, não tá tendo porque mais, ninguém quer comprar, né? Vamos dizer assim. E aí, uma enfermeira especializada, ela vai conseguir ampliar minimamente esse furo para facilitar, porque se for um furo extremamente pequeno e a criança tiver que fazer uma força muito grande para mamar, às vezes ela vai gastar mais caloria do que ela está conseguindo ingerir. E vai cansar sem terminar de mamar. E vai cansar sem terminar de mamar, e ela vai... Vamos dizer, se ela ia ganhar 300 gramas, ela perdeu 400 para conseguir tomar. Para quem não viu o papo e explicou, a Bel falou que tem que virar e gotejar contínuo, mas não pode escorrer. Isso, exatamente. Seria porque a criança, senão a criança só engasga também, né? Então tem esse o ponto também, que eu lembro que ela falou isso. E assim, o que a gente orienta para os pais, não só de criança com fissura, mas de maneira geral, né? É muito comum um bebê dormir com a mamadeira na boca. É usual, super comum, uma criança que adormece. Acho que até acaba usando a hora de mamar para pegar no sono. Isso, né? E aí o que acontece? A gente não vai, a gente gosta de dar a orientação possível, tá? Ninguém vai dar a orientação do que seria o ideal do mundo ideal, sabendo que aquilo não é factível na vida real da pessoa. Então ninguém vai falar para um pai que a criança adormeceu com a mamadeira na boca, né? Às 9 horas da noite, acorda a criança para escovar o dente. Então, a gente não vai dar esse tipo... Depois de um dia de trabalho enorme. A gente não vai dar esse tipo de orientação. Então, o que a gente orienta? A criança que já é mais velha, ela já janta, né? E aí, eventualmente, qual que é? A maior parte das crianças tem uma rotina. Ela janta, e aí, depois desse jantar mais, para de noite, ela vai tomar uma mamadeira da hora de dormir. Então, primeira coisa, jantou, antes de oferecer essa mamadeira da noite, faz a escovação dos dentes bem feitinha. Porque daí os dentes, todos os resíduos que tinham, já vão sair naquela escovação e vai sobrar só o resíduo do leite mesmo, né? Preferencialmente sem adição de nada que tenha açúcar, né? Não só açúcar. Pra não piorar, né? Mel, Nescau, Mucilon, essas coisas assim, né? E outra coisa que a gente orienta os pais, que ajuda bastante, é logo em seguida da mamadeira de leite que a criança adormece, ter uma chuquinha, uma outra mamadeirinha com água. Porque daí tira a mamadeirinha de leite e já oferece uma mamadeirinha de água para a criança tomar uns golinhos de água. Para não terminar com leite na boca. Para não terminar com leite na boca, porque daí essa água ajuda a lavar.
né? Isso é legal porque não precisa acordar o nenê, né? Isso, porque daí só troca um bico pelo outro. E tem criança já mais velha, a gente vê criança de 3, 4 anos, 5 anos que adormece com a mamadeira na boca, mas é mais por uma questão do conforto do que porque a criança realmente precisa daquele leite para É. nutrição. Aí já acaba sendo um hábito e um mau hábito, né? Assim, quando a gente fala, tem várias situações, porque não é para dar leite, não é para dar água num recém-nascido que tá mamando o peito, né? Isso, Não é por isso que eu isso. tô falando de Não é isso, né? crianças mais velhas, né? Isso é para depois que tem dente ali. Não, é para criança que já janta, É. né? Então, para criança que já come, que é uma criança mais velha, janta, escova os dentes, uma madeirinha para adormecer e aí uma mamadeirinha de água só para limpar a boca. E na criança que já é mais velha, que os pais estão querendo tirar esse hábito da mamadeira noturna, mas não conseguem porque a criança só dorme com a mamadeira na boca Virou um hábito, né? e Uma vira um hábito, dependência uma quase, né? dependência, o que que a gente orienta os pais? Olha, para ir tirando essa dependência da mamadeira, porque a gente fala, o problema não é a mamadeira, é o líquido que está dentro dela, né? Então, começa a diluir esse leite, para esse leite ficar cada vez mais água e menos leite. Então, a gente fala, durante uma semana, 2 semanas, enche a mamadeira 3/4 com leite, põe 1/4 de água. Aí, na segunda, na terceira semana, faz meio a meio. É que eles não percebem? Quando vai indo devagarzinho, não. Porque eu já vi isso em casa acontecer e Não funcionou. não funcionou, não. Mas acho que é a questão da quantidade. É. Então, porque aí não dá para você já querer dar uma diluída muito grande, né, no leite, mas assim, ir fazendo a coisa gradualmente ao longo de alguns meses, que é para tentar tirar essa dependência que a criança tem. Porque aí depois a gente falou, se a criança precisar ficar mamando água na mamadeira, ok, né? Mas aí pelo menos não tem problema com a escovação, Isso, né? Não vai causar mal, né? Não vai causar mal nenhum. Agora o leite tem que ficar ali de olho o tempo inteiro, né? Mas aí uma estratégia para limpar a boca seria oferecer uma mamadeirinha de água em seguida. Tá bom. Muito rico, viu? Muito rico, como sempre, né? Nossas conversas. Eu não lembro 100% do que a gente tinha falado outra vez, tentei mudar um pouco o foco, mas sempre o nosso foco aqui é prevenção, né? Acho Sim. que a gente não pode deixar de falar da prevenção, acho que a prevenção nunca vai sair de moda, né? Podem mudar coisas novas, algum protocolo ou outro, mas você sabe que no dia a dia ali o que a gente quer é receber o paciente na idade adulta com o menor estrago possível e acho que essa função, e muito bem feita, é de manter esse trabalho o dia a dia ali acontecendo. E quando precisa também restaurar alguém, tá pronto ali para isso, tá né? pronto para isso. Porque olha, vocês fazem mágica de atender as crianças, viu? A gente tem que fazer. Não é para qualquer um, não. E a gente, em longo prazo, que nem a gente está muito orgulhoso, que esse ano uma paciente nossa entrou em primeiro lugar no curso de odontologia da Universidade Federal do Amazonas. E ela era pequenininha e falava pra gente que quando ela crescesse ela queria ser odontopediatra. E agora ela entrou em odontologia. Quem sabe ela volta para cá? Ela Pensou? fala que ela quer voltar para vir fazer o Já curso pensou aqui. que legal? A mãe entrou em contato com a gente por rede social, contou, né, que ela tinha sido aprovada. Então isso pra gente é uma alegria sem Que história tamanho. legal. E eu só Se ela estiver aqui, vamos conversar com ela. Ju. quando ela estiver por aí, eu Vamos, a vou gente ficar vem junto atenta de quando aqui. ela vier. E outra coisa só que eu queria deixar um recadinho para os pais, que para quem não sabe, né, os pacientes do Centrinho, acredito que a grande maioria saiba, mas no site do Centrinho tem a aba da telesaúde. Então, porque às vezes demora 1 ano, 2 anos, e os pais têm dúvidas em relação à odontologia e colegas também Sim. que atendem os nossos pacientes fora, dentro do Centrinho tem a aba, né, tem um link que chama telesaúde. Nesse link, tanto os pais podem mandar dúvidas relacionadas à questão, né, dos cuidados com a criança, como o profissional, o colega que está cuidando dessa criança lá, também pode fazer contato e mandar a dúvida para cá. Sim. Né? Então, só para quem não conhece essa ferramenta, né, e estiver assistindo o vídeo, Pode usar, né? ficar de olho, né, nessa funcionalidade que tem no Se alguém site do escrever aqui, eu te Centrinho. passo para responder, te Sim. peço ajuda, tá bom? Como sempre. Tá bom? Vou ficar feliz de colaborar. Com certeza. Gi, muito obrigado. Sabe que você. O que está aqui da Gi, uma pequena parte, ela tem a parte de artigo, parte de tradução, tem uma parte enorme de coisas que ela faz aqui, que a gente não falou nem isso aqui, mas o que eu queria mesmo hoje era mais você passar essa informação de ajuda e uma hora a gente fala mais desse outro lado seu ali de família, de cuidado. E para quem não conhece a Gi, a gente trabalha faz muito tempo, tenho orgulho de trabalhar junto e muito obrigado sempre que eu precisar aqui, que eu preciso, você tá aqui ajudando a gente
com os nossos pacientes, tá bom? Eu que agradeço. Para quem não sabe também, o Zezinho é ponta firme lá no odontopediatria. Toda vez que a gente precisa de uma ajuda, os casos mais cabeludos, você também tá lá com a Sim, gente. A sim. gente só tem a agradecer. Tirando algum dente difícil, como Isso. sempre, né? Tá bom? Ó, se você ficou por aqui e gostou, não deixe de seguir a gente, de curtir o nosso vídeo, tá bom? Qualquer dúvida em relação ao tratamento, a gente tem mais vídeos falando sobre isso aqui no canal. Gi tá aqui comigo, se despedindo também, e até a próxima. Valeu?